Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos dar uma olhada como foi a movimentação ontem no dólar, tá? E analisarmos por que o nosso setup de exemplo, né, que eu fiz aí desde a semana passada, para mostrar para vocês um pouquinho do nosso robô ali do teste gratuito no MetaTrader 5, por que ontem ele não entrou, tá? Então, não entrou em operações. Vamos dar uma olhadinha na movimentação, o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá, estou aqui com um gráfico de 1 minuto, mini dólar. Bom, preço abriu com gap de baixa ontem, tá? Abriu com gap de baixa, razoável, né? Aí 30 e poucos pontos. A média 25 a gente vai esperar sempre, né, a formação da média 25 no dia, ou seja, os primeiros 25 minutos. Então a partir desse momento aqui, ó, tá? A gente começou a monitorar o mercado, tá? Então o robô vai começar a monitorar e a buscar oportunidades dentro do que a gente parametrizou, né? Que é, pessoal? Média 25, DX de 8. Ou seja, nós vamos monitorar aí essa distorção aqui, né? Quando abrir uma distorção de 8 pontos em relação à média 25, nós vamos querer entrar na operação, tá? No caso, tivemos aqui, olha, o dólar totalmente congestionado, né? O preço saindo da média, voltando, saindo para cima, voltando, saindo para baixo, voltando. O que estava em cima da média, pessoal, né? Em cima da média, sem tanta força. Então, isso que eu quero mostrar para vocês hoje, mostrar um pouquinho da correlação entre força e a volatilidade de movimentação do mercado, tá? Nesse caso aqui, tivemos esse extreminho aqui. Qual foi a distância, pessoal? 5, quase 6, né? Esse aqui, qual foi o extremo? 5. Aqui, se você pegar, que 3, 4, né? Então você percebe que o preço, ele sempre se movimenta da mesma forma. Sempre, galera. Ele vai sair da média e voltar para a média, seja para cima ou seja para baixo. Ele vai fazer isso o dia inteirinho, né? Aqui pegou um movimento um pouquinho mais direcional, onde ele saiu, percorreu um range, né? Que a gente fala ali um pouquinho maior de 15 pontos, depois voltou para a média. Mas ele sempre vai fazer esse padrão. Às vezes são movimentos mais rápidos, sai e volta logo. Às vezes um pouquinho mais lentos, sai e volta, tá? Mas sempre esse processo. O que nossos dados estatísticos monitoram, pessoal? Algumas informações do mercado que são relevantes para a nossa tomada de decisão frente à correlação que eles têm na movimentação do mercado. Por exemplo, para deixar mais simples, tá? A força que o mercado está imprimindo, tá, é diretamente proporcional à amplitude dos movimentos. Então isso, pessoal, você tem que entender muito bem isso, tá? Então veja só, o mercado, ele tá aqui, ele abriu, né? Aí ele vai fazer o quê? Um candle de alta, um candle de baixa. Aí ele tem um movimento de alta, depois de baixa. Aí mais um movimento de alta, depois de baixa. De alta, de baixa, de alta. Ele está se movimentando. Para a gente, não importa se ele vai estar subindo ou se vai estar caindo. Não. O que nós queremos aqui entender dessa movimentação é qual a força que ele está operando, tá? Então vocês sabem que para o preço subir tem que ter mais comprador, para o preço cair tem que ter mais vendedor. Isso é a dinâmica do mercado, da movimentação do preço, né? Agora, nós temos que entender que dependendo do volume, dependendo do apetite dos players, né? Os movimentos tendem a ser mais fortes ou mais fracos. Por exemplo, ontem, nitidamente aqui, a gente pode observar que o mercado estava subindo, caindo, mas sem tanta força. Então, os compradores compravam, daqui a pouco os vendedores vinham e batia, comprador vinha, estava uma briga ali, mas sem tanta força, sem tanto volume. E nós temos o nosso indicador chamado Força DX, que ele vai monitorar, né, o mercado e vai nos dar um número, tá? Por exemplo, ontem a força do dólar, né, que a gente calcula a força DX pela manhã e pela tarde, ficou ali na casa dos 2.0, cravado, tá? Pela manhã. É claro que durante o dia aqui, ele oscilou em momentos um pouquinho mais, 2,5, 2.4, às vezes ele vem para 1,5, mas a média, o força DX, nos proporcionou uma força de 2.0 pela manhã, tá?
Nós temos a opção de monitorar minuto a minuto, segundo a segundo, força DX. Né? Nós temos nossas ferramentas. Então você pode acompanhar durante todo o pregão como que está a força naquele momento. Tá? Então, por exemplo, a força quando abre o mercado é mais alta, né? Ele fica lá um 3.0 tal, daqui a pouco a força baixa para 2,5, 2, aí daqui a pouco vai para 1,5, o mercadinho fica lento. Aqui, pessoal, olha, se você pegar nesse momento aqui, ó, é uma força lenta, você vê que não tem força, o mercado sai e volta, não tem força, né? O mercado está enroscado. Aqui um pouquinho mais forte, aqui, e ele vai oscilando, mas no geral, a média, o Força DX ele gera uma média, tá? De 2.0, mas dentro dessa média há diversos momentos onde o mercado está um pouquinho mais forte, às vezes um pouquinho mais fraco, e a média foi 2.0. Então, para a média de 2.0, teve momentos que o mercado foi lá 2,5, 3, às vezes foi para 1,5, 1.2, e na média foi 2.0. A gente precisa entender esse indicador, pessoal, por quê? Porque ele vai nos mostrar com grande precisão, tá? Aonde estarão os melhores pontos de entrada na operação, ok? Então veja, o nosso Força DX, o que a gente espera do mercado de Força DX nesse momento do mercado? Entre 2,5 e 3,5, tá? Entre 2,5 e 3,5 é a expectativa estatística de maior probabilidade de força do mercado. Se o dólar oscilar entre 2,5 e 3,5, o DX de 8 que nós configuramos para o nosso exemplo vai ser um bom DX. Vai ser um bom DX. Por quê? Porque as amplitudes dos movimentos, onde a gente está buscando esse extremo aqui, pessoal, o que é esse extremo? É a exaustão do movimento. É a distorção máxima. Quando o preço está com a força ali descente, de 2,5, 3, as amplitudes desses movimentos vão ser o quê? 8, 10. Tá? Pelo estudo que nós temos, não apenas do Força DX, mas também do Dispersão DX, do Histograma DX. Tá? Então, nós sabemos que a força que o mercado está imprimindo é diretamente proporcional às distorções que o preço vai fazer em relação à média, onde nós estamos buscando o ponto de exaustão, onde é a nossa maior probabilidade de ganhar dinheiro. Como ontem o mercado oscilou com uma força baixa, 1,5, 2 e pouquinho durante o dia, os pontos de distorção em relação à média 25 e a exaustão não foram altos, porque o mercado não tinha força para prosseguir, não tinha força para conseguir alcançar uma distância significativa em relação à média 25. Quando não tem tanta força, ele vai, como se fosse um elástico, pessoal. Vai, não consegue e volta. Tá? Se tivesse mais força, se você puxar o elástico com força, o que acontece? Ele vem e volta. Quando não tem força, ele não consegue esticar. A alusão é fácil para você entender isso. Tá? Como se fosse um elástico. Se tem força, você puxa mais. Se não tem força, ele vai vir menos. Tá? Então, o que teria sido um bom ponto de entrada ontem no dólar, pessoal? Nitidamente, só de bater o olho aqui, né? Você pegar esses extreminhos aqui, ó, que foram as distorções mais significativas. Tá? Vamos ver aqui. Aqui foi, a gente mostrou ali, né? 5 e pouco, 6. Aqui, 5 e pouco antes de 6. Aqui, 6. Nesse ponto aqui, 7, 8. Não chegou a pegar 8, né? Porque eu passei ali, o backtest vai passar, não chegou a pegar 8. Foi 7 alguma coisa aqui, ó. Não chegou a pegar 8. No dia inteiro não pegou 8. Tá? Então, veja. Um bom ponto de entrada seria ali entre 5 e 6. Você teria entrado em algumas boas oportunidades aqui. Né? E com o que, pessoal? Com um risco muito controlado. Sem ter que lidar com nenhum aumento de posição. Tá? Mercado fácil. Mercado fácil. Só que nós temos que entender como funciona essa dinâmica. Tá? Então, aí vamos perguntar, então, Jader, você vai alterar o teu robô de acordo com a força do mercado? Manualmente não. Nós temos ferramentas, tá? Nos nossos softwares mais avançados, por exemplo, o nosso software básico não tem. No demo lá, no Dash gratuito não tem. No de 299 lá não tem essa ferramenta. Mas na Range Map, na Pachamama, nós temos a opção de configurar faixas de DX
de acordo com a força que o mercado está imprimindo. Então, por exemplo, você vai colocar assim, se o dólar, estiver com força de 3, utilize um DX de 8 ou um DX de 10. Se o mercado estiver com a força de 2,5, utilize um DX de 6. Se o mercado estiver com a força de 2,0, utilize um DX de 5, de 4, o que você quiser. Aí você vai fazer seu estudo, né? Então, pessoal, e ele vai monitorar isso minuto a minuto, segundo a segundo, vai estar monitorando a cada momento. Como que está a força DX do dólar? 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 2,1. E a cada momento ele vai alterar a faixa de DX de acordo com a força que o mercado está imprimindo. Então, você, num dia que o mercado estiver mais lento, sem tanta força, você vai conseguir operar. Por quê? Porque o robô está analisando como o mercado está agindo em tempo real, ao vivo, e vai ajustar a janela para o que você falou que, olha, nesse nível de força, um bom ponto de entrada é esse. E ele vai buscar as oportunidades com segurança, tá? Nesses níveis de força onde a exaustão tende a ser menor. E se o mercado aumentar a força, ele vai identificar que o mercado aumentou a força X vai aumentar, né? E ele vai entrar na operação só se satisfizer o DX mais alto da janela que você configurou, tá? Então vamos lá para o MetaTrader 5. Então só vou passar aqui só para vocês verem, né? Então aqui aquela configuração nossa padrão, eu vou colocar aqui o backtest só para vocês verem então que ele não realizou a operação ontem com DX de 8, olha aí. Passou o dia inteiro aqui e não realizou, tá? Então olha aí, deixa eu abaixar aqui para vocês entenderem então melhor visualmente no gráfico, né? Como é que... Opa, não está baixando aqui. Mas tudo bem, vamos analisar aqui, pessoal. Então, eu vou puxar aqui, tá? Olha aí, dia de ontem, dia 16. Olha lá. Então, preço abriu, mesmo gráfico, galera, tá? Preço abriu, tocou média, 9,25. Essa linha vermelha, verde aqui, ó, é a 9,25. É onde a gente começa a monitorar as oportunidades, tá? Beleza. Então, a média 25 aqui. E essa linha cinza é o DX de 8, tá? É o DX de 8. Quando tocar nessa linha aqui, ele vai entrar na operação, né? Mas o preço oscilando aí, não chegando no DX de 8. Chegando aqui, ó, 5,6, né? Olha aí, 5,6, 6, aqui quase, olha lá aquele momento que eu falei para vocês, quase bateu no 8, não pegou, não entrou na operação, tá? Então ele vai saindo então da média, e aqui fica bem mais fácil, né, da gente ver as amplitudes dos movimentos, né? Plotando aqui o DX de 8 no gráfico. Tá? E aqui, ó, essa linha onde ele parou de operar, que foram as 13 horas. Né? Ele opera até as 13, das 9h25 às 13. Tá? Então, não deu oportunidade. E depois das 13 deu? Também não teria dado nenhuma oportunidade. Olha, não chegou a tocar o canal ali do DX8. Né? Então, pessoal, é uma ferramenta interessante. Né? É muito importante você entender. Por mais que você ali, no sistema mais simples, não tem a força DX, mas você pode se ajustar ao mercado. Né? Então, se o mercado está ficando mais lento, você pode fazer aquele pequeno ajuste de DX ali, né, manualmente mesmo, não durante o pregão, mas antes de abrir. Né? Por exemplo, se o mercado está vindo muitos dias, a gente está esperando uma força em vez de 3 ali, esperando a força de 2, você pode fazer o seu ajuste. Em vez de DX de 8, você vai lá, coloca 6, 7, você vai fazer o seu ajuste. Né? E se você está com a ferramenta mais envolvida ali, que você pode adaptar as janelas, aí sim, galera, tá? Aí realmente fica um trade altamente dinâmico, muito inteligente, muito coerente, analisando o que o mercado está fazendo ao vivo, em tempo real, né? E se ajustando ao mercado, galera. Isso aí realmente é incrível. Nossa ferramenta tem esse nível de possibilidade que nos ajuda demais a manter uma eficiência muito grande, porque mesmo em mercados mais lentos ele vai entrar, e em mercados mais fortes ele vai ficar mais seletivo para gerenciar o risco e manter o teu nível de exposição que você quer. Porque se o mercado, você está com DX de 8, mas o mercado está muito forte, força de 3, 3,5, 4, você não quer entrar com DX de 8, você vai se expor demais. Você quer entrar com DX de 12, de 10, e você vai poder fazer esse ajuste ali quando você tem a ferramenta certa. Tá bom? Então eu queria deixar claro aí que é muito importante entender essa correlação entre os indicadores estatísticos, a movimentação do preço e o que a gente tem na mão para poder utilizar para se ajustar aí essa dinâmica. Tá?
Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar no que for preciso. Antes de encerrar o vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. @invest é uma empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.